Beleza, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sempre bom a gente estar juntos aqui, né? E hoje o título da minha apresentação, para tentar chamar a atenção, assim, foi Entre o laringo e as evidências, ainda há o que a gente aprender sobre intubação. E já dou um spoiler para vocês, que eu aprendi um monte estudando para falar aqui com vocês hoje. E, na verdade, eu acho que eu vou trazer muito mais ponto de reflexão do que respostas, assim, para a gente poder discutir depois e ver se a gente aprende juntos algo que possa mudar a nossa prática diária. Então, na verdade, eu queria até começar agradecendo a doutora Helena Miller, minha amiga, colega, inspiração, que foi por causa dela que eu tive a ideia de fazer o cuia de hoje sobre esse assunto, e esse slide aqui eu até roubei dela, que para dar uma introdução, assim, na verdade já é um pouco antigo, esse foi publicado no Lancet de 2016, mas é uma revisão sobre manejo de via aérea em crianças com via aérea difícil, né, e uma corte, então, com vários pacientes, 1.018 pacientes, de pacientes intubados por anestesistas pediátricos, né, e aí achado nessa corte que mais de 2 laringoscopias, então, é um achado que está relacionado a alta taxa de falha e aumento da incidência de complicação severa. E aí, coisas que eu achei interessante, assim, da gente falar um pouquinho e por que eu escolhi falar sobre isso hoje, é que a gente sabe, baseado nesses dados aqui, 2 pontos super importantes, assim, que a gente pode ver aqui, que a ocorrência de complicações graves durante a intubação é uma coisa que está relacionada com via aérea difícil, obviamente, mas muitas das vias aéreas difíceis, elas não são antecipadas, a gente não consegue prever isso antecipadamente, né? E que entre as complicações não severas, a hipoxemia é uma condição super importante e que também foi mais frequente naquele grupo de pacientes que a gente não tinha antecipado que seria uma via aérea difícil. Então, o que será que a gente pode fazer na nossa prática diária para tentar melhorar a condição da nossa intubação, pensando que, bom, nem sempre aquele paciente que a gente acha que a intubação vai ser fácil vai ser, né? Então, o que de repente a gente pode fazer para otimizar isso e melhorar a nossa prática para evitar esses desfechos ruins associados com o procedimento? Então, eu escolhi hoje falar sobre esses assuntos aqui. Vou falar um pouquinho sobre pré-oxigenação, oxigenação apneica, confirmação da intubação e falar um pouquinho sobre laringoscopia direta versus videolaringoscopia. Começar falando um pouquinho, então, sobre pré-oxigenação. Eu estou um pouco atrapalhada nas minhas abas aqui, mas acho que vai dar certo. Começar falando um pouquinho sobre pré-oxigenação, então. A pré-oxigenação, ela é o ato de oxigenar o paciente antes de fazer sedação e paralisia, porque a gente sabe que um dos maiores riscos e o fator que está mais associado ao evento adverso durante a intubação é a hipoxemia, né? E aí isso se dá muito mais proeminentemente em lactentes, obesos, pacientes com doença pulmonar ativa e naqueles com via aérea difícil. E se a gente pensar no nosso cenário de UTI pediátrica, lactentes e doenças pulmonares são a grandíssima maioria das nossas intubações e está nesses grupos de risco para hipoxemia durante o procedimento. O objetivo fisiológico da pré-oxigenação é aumentar a concentração de oxigênio naqueles alvéolos que fazem parte da nossa capacidade residual funcional. Então, quando em condições normais, eles estão, a maioria deles saturados com nitrogênio, e o objetivo é desnitrogenizar esses alvéolos, botar oxigênio neles para que aumente o tempo seguro de apneia. E aí a pergunta que eu trago é, será que o único jeito da gente para oxigenar os nossos pacientes é usando bolsa, válvula, máscara, é usando o AMBU, né? E aí, na verdade, a gente vai trazer um monte de evidência vindo da terapia intensiva de adulto que não, né? Por definição, a gente sabe que pré-oxigenação consiste em oxigenar o paciente com 100% de oxigênio por 3 a 5 minutos, e isso pode ser feito através de máscara não inalante, de catéter nasal de alto fluxo, de VNI e de bolsa válvula máscara do AMBU, que é o que a gente mais comumente aprendeu e está mais acostumado a fazer, né? O objetivo com essa pré-oxigenação é deixar o nosso paciente ali saturando entre 97% a 100% se possível, o mais próximo possível de 100%, para que a gente consiga maximizar, então, o conteúdo arterial de oxigênio, para que a hemoglobina esteja totalmente saturada e aumentar esse oxigênio na capacidade residual funcional pulmonar.
E aí eu vou trazer para vocês evidências de adulto, tá? A gente não tem evidência de pediatria sobre o que a gente usa para pré-oxigenação, tá? Mas os adultos, eu entrei num looping, assim, de começar a estudar isso e não consegui parar mais, porque tem muita literatura, tá? Então, vai ter no final ali o QR Code com todos esses artigos em PDF, mas tem vários estudos bem robustos, com evidências bem boas, assim, mostrando, então, quais que são as opções que a gente tem, tá? Primeiro, a gente tem aqui estudo mostrando que, obviamente, assim, comparando VNI com oxigênio por máscara não inalante, que é esse publicado aqui no New England, tá? Que mostrou, então, em pacientes de emergência, sempre para o desfecho primário desses estudos, a hipoxemia durante a intubação, tá? E aí, esse daqui do New England mostrou ventilação não invasiva sendo superior à máscara não inalante, né? Oxigênio 100% por máscara não inalante. Depois, esse daqui, que é um estudo bem legal, que se chama Florale, o grupo que fez, foi um randomizado que comparou ventilação não invasiva e alto fluxo, tentando encontrar uma superioridade de VNI para a pré-oxigenação, de novo, para o desfecho hipoxemia, e, na verdade, eles acharam nenhuma diferença. Então, VNI e KNAF pareceram ser bem semelhantes para esse processo de pré-oxigenação, entretanto, a VNI pareceu ser um pouco superior numa análise secundária naqueles pacientes que eram mais hipoxêmicos, que tinham uma relação PO2 e FO2 menor, tá? Então, mostrando desfecho primário ali, mostrando uma semelhança entre VNI e KNAF, e aí depois a gente tem revisão sistemática de vários estudos de métodos de pré-oxigenação, e a gente tem esse mais novo aqui publicado no JAMA, esse daqui que está no topo direito aqui, esquerdo da tela, agora de maio de 2025, comparando, então, uso de bolsa válvula máscara, VNI, bolsa válvula máscara e bolsa válvula máscara com PEP, o AMBU com válvula de PEP, tá? Resumo de tudo isso para vocês, tá? Olhando, lendo todos esses artigos, o que a gente chega à conclusão? Que VNI parece ser semelhante a KNAF para pré-oxigenação em adultos, em todos os cenários, emergência e UTI, e é superior ao uso de máscara não inalante, mesmo em indivíduos saudáveis, tá? Podendo ter, então, uma VNI um pouco superior a KNAF naqueles pacientes que são mais hipoxêmicos, e faz sentido, né, para recrutar mais com mais pressão positiva, e que VNI e KNAF parecem ser semelhantes a recrutar com bolsa válvula máscara, e agora veio essa questão, será que recrutar com bolsa válvula máscara com válvula de PEP é superior do que sem válvula de PEP, que é uma evidência super nova, tá? O que isso quer dizer? O que a gente traz disso para a nossa prática, assim, que a gente vem fazendo já em alguns pacientes? Que aquele paciente que está saturando bem em VNI ou um KNAF na nossa UTI, que é muitas vezes o paciente que a gente acaba entubando, que talvez a gente não precise tirar o suporte dele para pré-oxigenar ele com bolsa válvula máscara com AMBU, né? Se o paciente está bem acoplado e está saturando bem, está saturando ali acima de 97, 100%, a gente pode aumentar a FO2 temporariamente e pré-oxigenar ele com o dispositivo que ele está, simplesmente tirando o dispositivo, no caso da VNI, na hora de intubar, ou até mantendo o KNAF, se for o caso, para o próximo assunto que a gente vai falar, que é a oxigenação apneica. Então, isso é uma prática já bem estabelecida na clínica de adultos, né, e que a gente acaba extrapolando um pouquinho para a nossa realidade. Daí eu sei que a gente vai se perguntar, tá, será que a gente pode extrapolar, né, pensando que tem fisiologias diferentes, assim? Tá bem, a gente não tem a nossa evidência ainda, né, mas eu trago aqui evidência fisiológica para a gente relembrar um pouquinho, né, do tempo de desaturação que a gente tem comparando adulto e criança, né, lactente. A gente sabe que as crianças têm um tempo menor, baseado em toda a fisiologia, né, mas a gente vê que elas estão bem pertinho ali do adulto obeso, tá? E o interessante é que nenhum desses estudos diferenciou a população baseado em peso corporal, IMC, nada disso, tá? Então, são populações bem heterogêneas, que incluem adultos obesos, né? Que a gente sabe que é uma coisa bem prevalente, até ali, aquele que comparou o VNI e KNAF, eles descrevem o IMC, e a média de IMC da população era 27, tá? Da população estudada. Então, eu meio que fiz essa comparação na minha cabeça, assim, e quero ver o que vocês pensam sobre isso também, tá? Tive já experiência de pré-oxigenar, a gente tem usado principalmente KNAF, e acaba sendo uma coisa bem mais prática, até por na pediatria a gente tem muitas vezes dificuldade de pré-oxigenar com bolsa válvula máscara, sem sedar nosso paciente, né, sem fazer uma sequência rápida atrasada, sedando antes para poder pré-oxigenar e depois entubar, né. Então, me parece uma evidência bem robusta dos adultos para a gente discutir se tem espaço para a gente colocar na nossa prática.
Muito bem, próximo assunto que eu trouxe para a gente conversar, que tem mais evidência em pediatria, é sobre oxigenação apneica, tá? Oxigenação apneica consiste, então, em manter um fluxo de oxigênio constante durante a intubação do paciente, com o objetivo fisiológico de substituir o CO2 do espaço morto com oxigênio, né? Para prolongar o tempo de apneia seguro do paciente, né? E atrasar a hipoxemia e, de novo, todos os eventos que vêm decorrentes da hipoxemia, né? Que é o principal causador de intercorrências durante a intubação. Então, aqui a gente tem um pouco mais de evidência, tá? Na nossa população pediátrica, de novo, adulto, evidência muito robusta, né? Bem mais robusta do que a gente, como sempre, né? Mas eu trouxe aqui para vocês algumas das evidências mais recentes que a gente tem. Essa revisão narrativa aqui de baixo, ela cita todos os artigos que já tinham sido publicados até a data dessa revisão, que foi em 2020, se eu não me engano, tá? E aí eu trago aqui para vocês uma tabelinha deles todos, tá? Não precisa, a gente não precisa parar para ler eles com calma aqui, mas o resumo de tudo isso é que todos os estudos que compararam oxigenação apneica em pediatria, então a maioria deles estudos tem cycling randomizado, tem pré e pós-intervenção, a grande maioria desses estudos aqui mostraram um maior tempo sem dessaturação no grupo que recebeu oxigenação apneica, né? Alguns deles têm resultados um pouco conflitantes, assim, que não mostraram muita diferença, mas todos os maiores, os randomizados, mostraram diferença. Importante salientar que, como desfecho de segurança, não teve desfecho adverso associado ao uso da oxigenação apneica, né, que é simplesmente deixar uma fonte de oxigênio no paciente através de catéter nasal, então não é uma medida que traz risco para o paciente, né, e parece nas evidências até aquele momento ter uma diferença e uma segurança maior para o momento da intubação. Esse daqui é o mais recente, que é do Near4Kids, que é uma corte bem grande que está sendo feita com vários centros multicêntricos, principalmente sobre intubação. Participei desse estudo indiretamente, porque o meu centro lá que eu fiz fala no Canadá participa, então todas as intubações são registradas nesse banco de dados grande que eles têm, e eles fizeram essa análise retrospectiva sobre o uso de oxigenação apneica nesses centros que fazem parte do Near4Kids, tá? E aí eles acharam alguns resultados um pouquinho diferentes, assim, do que a gente, na verdade, estava esperando, assim, né? Eles acharam, na verdade, um fator protetor como sendo a oxigenação apneica protetora para evento adverso, que era o desfecho primário que eles estavam procurando nesse estudo, tá? E também acharam alguma significância estatística de oxigenação apneica para evento severo. Só que quando eles ajustaram isso daqui para análise secundária ajustada para centro, para doença do paciente, para profissional que estava fazendo, não teve uma diferença estatística, tá? O que chama atenção, o que eles discutem isso, né, falam na discussão que não é realmente, assim, o que chama atenção no que eles estavam esperando do estudo, mas eles têm várias explicações possíveis para isso, né, que talvez a oxigenação apneica fosse usada preferencialmente nos pacientes que eram de menor risco, que tivesse mais tempo para programar aquela intubação, e que também pudesse, talvez, refletir uma melhor qualidade em manejo de via aérea avançada nos centros que usavam oxigenação apneica. E a conclusão desse grupo, que também esse artigo é publicado junto com o grupo do Palise, é que, apesar disso, a direção do odds ratio em todos os eventos adversos pareceu ser benéfica no grupo que usou oxigenação apneica e que, na opinião dos autores desse grupo de especialista, parece justificar o uso de rotina de oxigenação apneica em intubação orotraqueal para criança criticamente doente, tá? Chama atenção que tem muita heterogeneidade do que é considerado fluxo de oxigênio para oxigenação apneica, tá? Então, olhando, assim, o que tem de referência, baseado em todos esses estudos que já foram publicados em pediatria, e olhando centros que têm guidelines e que têm protocolos publicados de intubação orotraqueal, essa foi a informação mais congruente que eu achei, tá? O que para mim também foi um aprendizado recente, assim, na minha prática. Então,
esses fluxos são os fluxos sugeridos para oxigenação apneica usando o catéter nasal de oxigênio, tá? Menores de 1 ano, 5 litros por minuto, 1 a 7 anos, 10 litros por minuto, e maior que 8 anos, 15 litros por minuto, tá? Que parece estranho, só estranho pra gente, porque a gente não usa, né, fluxos tão altos no catéter nasal, mas lembrar que é por um curto espaço de tempo ali durante o procedimento, tá? Lembrar que a oxigenação apneica também pode ser feita com o KNAF, né? Então, se o paciente já está usando o KNAF, simplesmente aumentar ali a FO2, né, do fluxo que ele já está, que provavelmente vai ser semelhante a isso aqui, né, e pode manter como pré-oxigenação e como oxigenação apneica se ele estiver usando esse dispositivo. Então, acaba sendo uma ótima opção nessa situação, tá? E aí também deixo de pergunta aqui para a gente discutir depois se quem já tem prática de fazer oxigenação apneica, que fluxo que usa e qual que é a rotina dos nossos serviços para isso, se tem uma rotina ou se não tem, tá? Então, essas são minhas curiosidades para a gente conversar. Próximo assunto que eu trago para a gente falar é sobre confirmação da intubação orotraqueal da posição do tubo, tá? Que acaba sendo a intubação esofágica, né? É a coisa que está mais ligada a evento adverso grave em intubação, né? O atraso da detecção da intubação esofágica, com consequente hipoxemia e muitas vezes parada, acaba sendo uma das complicações mais graves do procedimento, tá? Então, na vida real, como que a gente vê, né? Se o paciente está intubado adequadamente depois do procedimento? Tu vê passar pelas cordas vocais, tu ausculta, tá simétrico, tu vê expansão torácica, tu vê coluna de ar, né? Mas a gente sabe que a capnografia, ela é o padrão ouro, né? No bloco cirúrgico, no cenário da anestesia, ela já é usada como padrão ouro, já é muito mais frequente há muito tempo, né? E mais recentemente, a gente tem vários guidelines de emergência e de UTI também trazendo a capnografia como o padrão que a gente deveria usar para checar, confirmar a posição, né, correta da intubação. Além disso, a American Heart já vem recomendando desde o último guideline o uso de capnografia também na RCP como um meio de avaliar a qualidade da nossa reanimação, né. E aí eu trouxe um pouco dessas evidências para a gente olhar juntos, assim. Aqui tem o guideline da Sociedade Europeia de Anestésio e de Terapia Intensiva, para manejo de via aérea em neonatologia e em pediatria, e aí o ponto 5 ali que eles trazem no guideline deles é como que a gente deve confirmar se o paciente foi intubado com sucesso, né? E aí o guideline traz bem claramente, esse guideline de 2024, que deve ser verificado com a avaliação clínica, né, então a ausculta simétrica bilateralmente, e com o uso de capnografia, né, com ETCO2, mostrando o capnógrafo de onda com ondas sustentadas, tá? Além disso, sociedades todas tem um projeto universal para manejo de via aérea de todas as sociedades internacionais de via aérea que publicaram esses guidelines em 2022 também, trazendo as recomendações chaves deles, né, sobre como a gente prevenir intubação esofágica. O número 1 é que todo mundo que for fazer um manejo de via aérea deveria ter monitorização, né, de ETCO2 e oximetria de pulso, e eles ainda falam que eles sugerem que o exame clínico não deveria ser usado sozinho para excluir intubação esofágica, né, ou para confirmar que o paciente está intubado corretamente. O que é muito interessante, né, saber que todas as recomendações levam para a mesma coisa, e eu, por exemplo, não é uma coisa que uso na minha prática comumente quando vou entubar os pacientes na unidade de terapia intensiva. Então, só para a gente revisar um pouquinho juntos, tem diferentes tipos de capnografia, né, o que a gente sabe de evidência bem boa de adulto e de pediatria também, é que a capnografia de onda, ela é superior à capnografia colorimétrica, que é aquela que a gente acopla no tubo e vê mudar de cor, né? A capnografia de onda é aquela que a gente conecta no tubo, pode ser, ele tem dois tipos, né? Ela pode ser parte do circuito, né? Que até é chamada, tem um nome ali que eles falam que é a capnografia que faz interna do circuito, e tem a capnografia externa, que é tipo essa aqui que tá nessa máscara não reinalante, que ela não deixa o circuito mais comprido, que ela entra como um conector, né? Por que elas são superiores à colorimétrica? Porque a colorimétrica demora até 6 ciclos respiratórios para mudar de cor, e ela pode dar um falso positivo quando o paciente tem CO2 residual no esôfago. Então, o paciente ficou
sei lá, engolindo um monte de ar, respirando um tempão ali, enfim, antes de ser entubado, e ela pode ter um falso positivo e demorar esse tempo para mostrar, tá? Então, a capnografia de onda, ela é superior, né? Vale lembrar que também pode se usar capnografia em outros dispositivos que não o tubo, né? Então, tu pode deixar a capnografia já conectada no teu ambu, se tu for para oxigenar com o ambu, ou existe até conector de capnografia até para catéter nasal, né? Então, mais um modo de monitorizar o paciente e que pode trazer várias informações para a gente, tá? Os nossos mesmos amigos ali do Near for Kids trouxeram essa publicação, mostrando, então, o que a gente tem de dado dos centros, uma análise retrospectiva de dados, para ver o que as pessoas usam de ETCA2, de capnografia durante a intubação, tá? Que coisas que chamaram atenção, assim, o aumento do uso da capnografia ao longo dos anos, tanto no cenário de emergência, quanto no cenário de terapia intensiva pediátrica, tá? Então, eles têm dados ali, esse foi publicado em 2018, faz um tempinho já, mas ali de 2011 a 2015 aumentou significativamente, né, o uso de capnografia de onda na emergência e na UTI, o que, né, parece vir de encontro com essas mudanças de guideline de recomendação. E aí chama atenção, outro achado que chama atenção, que de novo, vale lembrar que é um estudo de corte, né, mas eles não acharam relação de desfecho melhor de intubação esofágica ou de parada durante a intubação com capnografia e sem, ou entre os tipos de capnografia de onda ou colorimétrica, tá? Mas teve significância estatística do achado de dessaturação, com diferença entre a capnografia de onda e a colorimétrica, mostrando que os pacientes tiveram mais dessaturação aqueles que usaram capnógrafo colorimétrico. Tá? E aí, a possível explicação fisiológica disso é que a capnografia de onda, ela não nos dá só o dado se o paciente está entubado ou não, né? Ela reflete fluxo sanguíneo pulmonar, né? Ela reflete a nossa ventilação, então, o padrão de ventilação. A gente tem onda específica de capnografia se o paciente está com uma doença obstrutiva, se o paciente tem pouco fluxo pulmonar. Então, a ideia é que o paciente desaturado poderia ter uma identificação mais precoce de algum problema de falha, de troca de gás, de oxigenação, mais precocemente com o uso da capnografia de onda do que com a capnografia colorimétrica, essa é a explicação fisiológica que eles dão, tá? Então, achei bem interessante e até legal a comparação dos dois métodos de capnografia. E aí eu me perguntei muito, assim, eu fiquei vendo isso e pensando, mas por que a gente não usa, né? Assim, tem no hospital, porque a gente sabe que no bloco usa, por que não é uma rotina, né? Assim, nos serviços que eu trabalhei, assim, e que trabalho, não faz parte da minha rotina, não faz parte do checklist nosso ali antes de entubar o paciente, eu fiquei me perguntando por que não, né? E aí gostaria também de trazer esse ponto para a discussão da gente depois, que eu ouvi de vocês, o que vocês acham, o que talvez sejam limitadores disso, assim. Não me parece que seja uma coisa cara, até procurei custo ali, achei para vender um monte no Mercado Livre, não achei, assim, não acho que seja uma limitação de custo que a gente tem, né? Mas enfim, quero que a gente também discuta um pouco sobre isso. E aí, por último, eu trouxe para falar sobre esse assunto da confirmação da intubação, um outro método que só de curiosa, tá? Que eu achei bem legal, que é um trabalho que foi publicado falando sobre o uso de POCUS, de um protocolo de 3 pontos, então avaliando deslizamento pleural bilateral e mais avaliação de via aérea, para detectar se o paciente está entubado corretamente ou tem uma intubação esofágica, e a sensibilidade para a detecção de intubação traqueal versus esofágica nesse estudo, com esse protocolo de 3 pontos, foi 100%, tá? Sensibilidade e especificidade. Um N pequeno, mas achei bem legal, não me pareceu, eu não sei fazer eco de via aérea, mas me pareceu, assim, uma técnica não super difícil, e só para ver que talvez tenha outras coisas vindo no futuro ali, né, que nos ajudem também nisso na beira do leito, tá? Então, só como curiosidade, mas ainda lembrando que a capnografia é o padrão ouro, né, para a gente confirmar a posição da intubação. E por último, talvez um dos assuntos mais polêmicos aí, que é laringoscopia direta versus videolaringoscopia, né? E aí, de novo, a gente sempre parte da evidência dos adultos, porque é quem tem evidência mais robusta, né? E aí eles já têm evidência de bastante tempo, assim, olha, trouxe para vocês aqui 2013, o primeiro
o primeiro estudo grande ali que eu achei no Critical Care, mostrando então que videolaringoscopia melhora a taxa de sucesso, reduz taxa de intubação esofágica na UTI de adulto, né? E aí também esse outro ali de 2023, mostrando, comparando de novo vários randomizados, comparando intubação por vídeo versus laringoscopia direta, e a gente sabe que na terapia intensiva de adulto, bloco e emergência, vários centros já transicionaram para videolaringoscopia sendo rotina, tá? Eu trouxe esse estudo aqui que eu achei muito legal, fiquei bem curiosa quando eu comecei a ler ele, que é de um centro do Reino Unido, que publicou a maneira como eles fizeram a transição da laringoscopia direta para a videolaringoscopia como sendo o padrão de intubação na UTI e no bloco cirúrgico, tá? E aí eu achei legal a evidência que eles trouxeram, assim, de por que eles escolheram fazer essa transição, né? Porque a videolaringoscopia melhora a visão da laringoscopia e melhora a taxa de intubação quando a laringoscopia direta falha. Por quê? Atraso da intubação, intubação difícil, ou tu não conseguir intubar, é um dos fatores mais relacionados com morte e com risco para o paciente durante o procedimento. Videolaringoscopia reduz taxa de falha de intubação, trauma associado e dificuldade de intubação, e várias evidências nos mostram aquilo que eu falei para vocês no primeiro slide, que muitas das vias aéreas difíceis e das intubações difíceis, elas não são preditas anteriormente. Então, bom, se a gente vai pensar em usar vídeo só quando a intubação é difícil, e a maioria das vezes a gente não sabe, por que não usar em todos? Então, essa foi a justificativa que eles usaram, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, bem legal, o apoio da equipe versus resistência da equipe para essa mudança de videolaringoscopia. Antes de eles fazerem esse protocolo de mudança, no final, 6 meses depois e 18 meses depois, tá? Como vocês podem imaginar, o azul é o apoio, é as pessoas que estavam felizes com a mudança da laringoscopia direta para o vídeo, tá? E aí um monte de resistência, né? No início ali, o laranja é o que tinha alguma reserva e o verde é aqueles que não apoiavam de maneira nenhuma, e 1 ano e meio depois, todas as pessoas, 100% das pessoas que trabalhavam no centro, com suporte total para a mudança para a videolaringoscopia como padrão de intubação, tá? Então, isso de terapia intensiva de adulto. Terapia intensiva pediátrica, pediatria, o que a gente tem, tá? Tem esse ensaio clínico randomizado, comparando, então, taxa de sucesso na primeira intubação para lactentes, principalmente, tá? É a população desse estudo aqui. Então, o que a gente achou aqui? Desfecho primário, sucesso na primeira tentativa de intubação foi significativamente maior no grupo que foi randomizado para videolaringoscopia, tá? E o outro achado que foi significativamente importante no estudo é que a ocorrência de complicações severas durante a intubação foi menor no grupo que usou vídeo, tá? Então, mais intubados de primeira, menos complicações durante o uso do vídeo, e aí esse efeito pareceu ser ainda mais significativo nas crianças menores, tá? Então, a gente vê que o efeito da diferença entre o vídeo e a laringoscopia direta, ele tem ali significativamente trazido principalmente pela população de pacientes com menos de 6,5 kg, então bebês menores, tá? Isso daqui foi populações, foram intubações do bloco cirúrgico para cirurgias eletivas, tá? Então, não são crianças em falência respiratória, insuficiência respiratória em terapia intensiva. Então, isso é o que a gente tem publicado. NEO tem bastante coisa publicada, tá, sobre videolaringoscopia em neonatologia. Tem essa revisão da Cochrane, inclusive, que foi publicada em 2024, bem recente, tá. A conclusão final deles é que videolaringoscopia aumenta a taxa de sucesso na intubação na primeira tentativa e pode gerar menos tentativas de intubação, mas pode não reduzir o tempo necessário para intubação. Então, consegue intubar mais fácil, mas não quer dizer que intuba mais rápido, tá? E que esses resultados provavelmente estão relacionados com uma incidência menor de efeitos adversos durante o procedimento, tá? E aí eles sugerem que esses achados podem sugerir, então, que a videolaringoscopia possa ser mais efetiva e trazer menos risco para os pacientes durante esse procedimento.
Outro de NEL, publicado no New England, tá? Mostrando vídeo versus laringoscopia direta, de novo, com o vídeo significativamente tendo mais intubação de sucesso na primeira tentativa. Outro ensaio clínico randomizado, esse para a população neonatal e para lactentes, tá? Mostrando, então, que intubação na primeira tentativa, taxa de sucesso na primeira tentativa sem dessaturação foi maior no grupo da videolaringoscopia comparado com a laringoscopia direta, com uma diferença de risco absoluto ajustada de 9,5%, tá? E aí, então tá, essa é a evidência que a gente tem. E aí eu sei que a coisa que a gente pensa e todo mundo fala é isso, né? Tá, mas e os residentes, como é que eles vão aprender, né? Porque eles vão fazer plantão lá na Cacimbinhas e não vai ter vídeo laringo, eles vão ter que intubar com laringoscopia direta, e daí a gente vai ficar intubando com vídeo na UTI, ensinando os residentes da pediatria, e eles não vão saber intubar, né? E aí a coisa legal da ciência é que quando a gente pensa numa pergunta, alguém já pensou naquilo ali antes, né? Já foi estudar aquilo ali antes. Então, foi o que eu fui atrás para ver, tá? Quem é que já pensou nessa pergunta que eu tô pensando para ver o que a gente aprendeu, tá? E aí tem várias coisas publicadas, tá? Então, aqui, esse estudo aqui é bem antigo até, assim, 2011, já de 14 anos atrás, tá? Mostrando, então, o aprendizado de intubação orotraqueal usando o vídeo laringo para estudantes de medicina, tá? E aí, mostraram que depois do treinamento que eles tiveram, os estudantes que foram treinados com videolaringoscópio tiveram uma taxa de sucesso no manequim 19% maior e intubaram mais rápido do que aqueles que foram treinados usando laringoscopia direta, tá? Então, esse é estudo lá atrás, blá, 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 estudantes de medicina, tá? Ensaio clínico randomizado de videolaringo para ensinar intubação neonatal, publicado no Pediatrics em 2016, também já faz um tempinho, tá? Mostrando, então, não trouxe detalhes da metodologia para vocês, porque eu me empolguei, peguei muito o assunto e não ia dar tempo de falar de tudo, tá? Então, só trouxe a conclusão direto, mas tem todos depois para quem quiser ler, que quando aprendendo, então, intubação orotraqueal, a taxa de sucesso melhorou com o videolaringo, que o tempo de intubação no grupo do videolaringo pareceu ser maior, mas não tinha uma diferença clinicamente significativa, tá? Dos segundos a mais que se levou para intubar. E quando trocados para a laringoscopia convencional, a taxa de sucesso diminuiu pouco, mas não significativamente, daquele grupo que foi tentado com videolaringo, tá? Então, esses achados sugeriram que os residentes retinham a habilidade de intubação, mesmo quando eles foram mudados de método de videolaringo para laringoscopia direta, tá? Então, eles foram ensinados com videolaringo, trocaram para laringoscopia direta, retiveram aquela habilidade, tá? E esse daqui eu achei o mais legal de todos, assim, que foi publicado no BMC de anestésio, e eles estudaram especificamente a transferência de habilidades e comparação de performance de grupos que foram treinados só com videolaringo, só com laringoscopia direta, um grupo treinado com vídeo, mas laringoscopia direta e um grupo não treinado, tá? E aí eles compararam vários desfechos. Eram num curso da American Heart de manejo de via aérea, então eles queriam provar que o curso era bom, funcionava também, blá, blá, blá. Então eles testaram vários desfechos, fizeram várias correlações nesses treinamentos, tá? E aí, o que eles acharam com relação à nossa pergunta, né? Como é que os residentes aprendem a intubar com videolaringo? Eles acharam que a transferência de habilidade, né, do grupo que foi treinado com videolaringoscopia para laringoscopia direta, então eles tinham um dispositivo específico de vídeo e a laringoscopia direta era sempre com a MEC, era melhor do que vice-versa, tá? Então, o grupo que treinou com o videolaringo conseguiu intubar melhor com a laringoscopia direta do que o grupo que treinou com a laringoscopia direta e depois em treinar com vídeo, tá? Então, que a habilidade parece ser transferível e que teve uma taxa de intubação esofágica menor com o videolaringo que a gente já tinha visto nos outros estudos, tá? Esse daqui bem rapidinho, revisão sistemática com meta-análise sobre o uso de videolaringo para quem não sabe intubar, para quem é intubador novo, né, para quem não tem treinamento de intubação, e aí de novo mostrando então, favorecendo o videolaringo com relação a sucesso de intubação entre videolaringo e laringoscopia direta, tá? Aqui mostrando
que o sucesso da intubação com a videolaringo pareceu ser relacionado, entretanto, com o uso do videolaringo tunelizado, que é aquele que tu passa o tubo no formato do vídeo, tá? Que não é o que a gente tem comumente aqui nos nossos centros, tá? Então, achei só interessante trazer essa informação, que pareceu ser relacionado a esse dispositivo específico, tá? E também mostrando que o videolaringo com menos taxa de intubação esofágica no grupo de intubadores novos, tá? E aí, por último, o último estudo que eu trago para vocês é também um pouco de polêmica, que eu também quero saber o que vocês pensam sobre isso, mas é o título de estudo, tá? Que a videolaringoscopia melhora a taxa de intubação neonatal para quem não tem prática de intubar, mas que não melhora para quem já é experiente e já sabe intubar, já tem a técnica de intubar, tá? Então, eles compararam, depois de um treinamento, IMS, que é o que é experiente, e o LEMS é o menos experiente, né? E aí, mostrando que quem já tinha experiência em intubar intubou mais rápido com laringoscopia direta, tá? Então, isso para quem já tinha experiência, e teve mais taxa de sucesso com laringoscopia direta. Mas para quem não sabia intubar, para quem foi treinado naquilo ali, foi muito melhor depois do treinamento com vídeo laringo do que com laringoscopia direta. O tempo de intubação depois de treinamento foi, inclusive, menor no grupo da laringoscopia por vídeo, tá? Então, trago aqui uma dúvida, né? A ciência é isso, a gente acha todos os resultados do estudo, depois a gente tem que interpretar por conta e ver o que a gente acha, tá? Então, essa é um pouco ao contrário do que a gente vinha antes, tá? E aí, última coisa que eu trago aqui para uma reflexão, assim, que eu acho que olhando todos esses estudos, um pouco do que eu tirei, assim, tá? Esse daqui é um relato que foi publicado em 2001 no Pediatric Anesthesia, sobre ensinar e supervisionar a intubação orotraqueal em pediatria usando videolaringoscópio. E aí eu acho que esse relato, ele foca no jeito que eu acho especificamente que funciona muito legal para ensinar a intubar com vídeo, tá? Que é o uso da videolaringoscopia de lâmina, que tu pode fazer laringoscopia direta, né? Então, Mac ou Midler normal com a fibra ótica ali na pontinha, né? Que o intubador pode fazer laringoscopia direta, que é o que ele está fazendo nessa foto aqui, mas que o supervisor está conseguindo ver a tela e está conseguindo enxergar o que a pessoa que está intubando está vendo, né? Então, é uma junção dos dois mundos, né? Tu dá a oportunidade de ter uma visão de laringoscopia direta, mas tu consegue guiar e mostrar o que a pessoa tem que ver, aonde que ela tem que introduzir, blá, 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 tá? Então, esse daqui também um dos primeiros relatos, bem, já há 24 anos atrás, mostrando exatamente essa técnica de usar uma laringoscopia mista direta e por vídeo para ensino de intubação, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu me empolguei, porque eu comecei a ver artigo, daí entrei num looping e não parei nunca mais. Mas eu deixei aqui um QR Code que vai direto para a pasta do Drive com todos esses artigos que eu citei em PDF. E eu queria que a gente tenha tempo para a gente conversar e ver o que vocês acham. Eu me empolguei revisando isso, achei muito legal, achei que tem muitas coisas legais para falar. Queria ouvir experiências de todos. Não sei se a Rá tá aí ainda. Acho que a Rá deve estar ocupada, então... Eu tô. Ela tá, achei que ela tá. Vera, Então, muito legal, muito, muito, muito legal. Eu também fiquei angustiada, me perguntando por que a gente não faz várias coisas, né? Que, querendo ou não, são acessíveis, e tu respondeu muitas perguntas que eu tinha disso, assim, se não, se a gente tem que ensinar os residentes com o vídeo ou não, se isso vai prejudicar o aprendizado deles, e muitas respostas, assim, eu acho que a nossa vivência é meio parecida também. A gente usa muito pouco aqui no Santo Antônio papilografia, muito menos do que a gente gostaria, a gente reserva só para os pacientes neurocríticos, e não leva em consideração na intubação também, então, como, né, para verificação de intubados ou não. Mas a gente, eu sei que a gente está tentando melhorar isso, as gurias estão até fazendo um protocolo para a gente melhorar isso. E eu vou olhar com calma esse artigo do POCUS, que me interessou muito, porque é algo que a gente está fazendo horrores, então é uma coisa a mais que a gente pode aprender, né? Muito legal, parabéns. Vou dar a oportunidade para o pessoal falar, mas eu tô por aqui. acho que a Cirlei levantou a mão.
Silei. Oiê, tudo Oiê, bom? oiê, Parabéns, Vero, que saudade. saudades. Adorei a aula, muito do meu interesse. Eu que estou puxando esse protocolo de capnografia, porque eu gosto muito disso, me intrigou sempre essa parte de que é o padrão ouro para ver a intubação, porém a gente não usa, né? E aí cada vez mais evidências agora no guide do RCP, enfim. E objetivamente a nossa revisão, nosso protocolo vem falando das curvas, da avaliação das curvas como um todo, mas eu acho que daí, a partir da aula, a gente pode então pensar em usar cada vez mais, inclusive, e talvez principalmente nesses casos, né, de avaliação de intubação, porque não tem motivos, a gente foi ver, o número de capnógrafos que faltam realmente, eu não sei por que a gente não entendeu, porque realmente não é caro, mas tu pede compra e aí a enfermeira não chega, não, a gente não Eu não sei entende o que bem. tem também, porque também eu acho que é uma coisa que os adultos usam um monte, né? Então eu não entendo também por que que não tem, sei lá. Parece tradição, assim, Acho que talvez sabe? É é bloco e impressão pronto, também. sabe? Tipo, sei lá, a Sabe? gente não tá acostumado a usar e daí a gente não tem e não usa, né? Sei lá. É. Eu acho que é meio essa impressão, assim. Mas eu achei muito legal, assim, a parte da formação que a gente tem conversado sobre isso, e realmente talvez a gente tenha que pensar sobre a transição, porque talvez a resistência inicial seja preconceito, né? E realmente não teria o porquê a gente não pensar em transicionar, já que a gente tem o vídeo ali à nossa disposição, né? Então, realmente, acho que só tem a trazer benefícios, assim. Claro que seria o ideal se fosse teu último slide ali, seria muito legal, porque vira e mexe, eles perguntam, tá, mas olha aqui, vê se eu tô vendo certo, né? Então, enfim, mas eu gostei muito, parabéns e muito obrigada. Oi, Lu? Oi, gente, aí, tudo bem, gente boa? Saudade de muitos aí. Vero, eu fiquei intrigada com o negócio, tá? Ah, Porque eu já uso a pré-oxigenação com máscara não inalante ou com 100% no alto fluxo, deixo o paciente na VNI, que ele já tá para entubar. Evito o máximo do uso do ambu, porque, assim, não por estudar, mas porque o paciente briga muito com o ambu enquanto ele não está bem sedado e curarizado. Até a primeira tentativa da intubação, assim, né? Tipo, não passo pro ambu, vou direto daquele suporte que o paciente está para a intubação. Mas eu fiquei em dúvida nessa oxigenação apneica. O que ele considera, eu também perdi um pouquinho, porque eu estava fazendo aqui trabalhando, então eu perdi um pouquinho da sequência, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. O que é isso exatamente, assim? É tipo, mesmo depois da tua primeira tentativa com o paciente curarizado, tu continua só fornecendo oxigênio não, sem abusar? porque se tu tentou uma vez e daí tu não conseguiu entubar, tu vai ter que ventilar, porque o paciente Ah, vai estar tá, apneico, tu vai ter que fazer kombu. A tá. oxigenação apneica é só deixar uma fonte de A2 enquanto tu faz laringoscopia. Então, botar um catéter de A2 ou deixar o KNAF com 100% de Ah, A2 tá, enquanto tu tá. laringoscopa. Então a gente já fez isso Também, aqui isso, nas intubações algumas vezes, isso. assim. E acho que, sei lá, empírica, assim, observando, assim, os pacientes na prática, parece que realmente eles dessaturam menos, assim. É. Costumo ter intubações tranquilas, sem dessaturação importante, exceto aquelas previstas, assim, né? Que o paciente tem um pulmão horrível, uma SARA vai desaturar, ou então a via aérea é difícil, assim, né? E achei bem interessante esse artigo ali que tu colocou dos mais experientes. A gente se atrapalha mesmo com o vídeo laringe. É engraçado, Tá né? acostumado a entubar, aprendeu daquele jeito, depois de velho, ter que mudar um negócio que tu já faz. Eu, pessoalmente, me atrapalho com o vídeo Mas laringo. isso é uma Eu coisa tenho que eu mais acho que dificuldade.
E é uma coisa que eu acho até interessante, sabe? Que daí tu vê a literatura falando isso, que realmente quem já sabe entubar, tu precisa treinar. E aí, na minha cabeça, assim, faz sentido, cara, tu tem que treinar, porque o dia que tiver uma viária difícil que tu tiver que usar, daí tu não tem. E é diferente. É uma nova Então, técnica, é diferente e tu se atrapalha mesmo. Aí tu já tá lá estressado, porque é uma viária difícil, não sei o quê. isso. E daí E tu já não aí, tem. e aí vejo colegas que já usaram mais, por exemplo, o Rui, que usa, que assim, usa bastante, ou sei lá, com ele caíram muitas viárias difíceis, e que eu acho que ele tem muita taxa de sucesso, assim, né? O uso do vídeo laringo, eu digo, é o nosso intubador de viária difícil. É que eu acho que tem relação com treinamento e com prática, assim, né? Até por isso que eu acho que, claro, a gente sabe que a grande limitação é que a gente não tem disponível em todos os serviços, blá, 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 toda essa função. Mas uma vez tendo, eu acho que até faz sentido a gente usar mais até para pegar a experiência para quando a gente precisar usar, né? E isso muito bacana, era uma impressão que eu imaginava, assim, que é mais fácil para as pessoas aprenderem, quando vai aprender para o residente aprender usando o vídeo laringo, porque tu tá orientando junto ali, e aí a pessoa aprende o caminho, sabe o caminho, vai ficar mais feliz de ter taxa de sucesso, vai estimular, vai ter um reforço positivo, e depois sai entubando normalmente, assim, quando não tiver. Achei bem bacana, que bom. Muito obrigada. É ter evidência de coisa que a gente tem dúvida. Isso, assim, né? de ideias que a gente já fica, assim, legal, muito obrigada. Tu sabe que de oxigenação apneica, apesar de ser uma coisa que a gente faz, assim, né? Hoje mesmo a gente foi entubar um paciente na UTI e tem uma resistência, assim, porque, tu tem que deixar duas fontes de oxigênio, uma para o ambu, outra para o catéter de O2, e daí, mas precisa mesmo, não posso trocar depois na hora, né? Então, é legal ter essa visão de que, sim, é uma coisa que muda desfecho ruim durante o procedimento, para dizer que sim, tem que ter, né? Tem que ter o catéter. Sim, e aí explicar daí tanto... Isso. Explicar para enfermagem, para que ajuda quem monta aqui, por que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo aquilo, né? Isso aí. E talvez a demanda por mais capnógrafo, né, assim, a gente registrar no prontuário que não tinha disponível, e aí já era uma demanda específica, e aí que nem vocês vão fazer, se ler legal o protocolo, já era uma demanda específica, e aí aquilo vai ter que acabar sendo fornecido pelo gestor mais cedo ou mais tarde, assim, sem gerar demanda, também não tem essa resposta, né? Legal, bacana. A ideia era trazer evidência, daí com a evidência talvez as pessoas se convençam a comprar, sabe? E começar a pedir, né? Pedir, botar na prescrição, pedir, gerar o pedido e botar na evolução, não disponível na unidade por falta de material. E aí gera pressão sobre o gestor, né? No caso. Isso aí. Legal, adorei, obrigada. Que bom, obrigada. Mais alguém? Helena, minha inspiração. O que tu acha do vídeo laringo? Oi, gente, boa noite. Deixa eu só que eu tô no lugar da TV aqui. Estão me ouvindo? Sim. Eu, na verdade, não tenho uma opinião formada ainda, Vero, sinceramente, assim, de tudo que eu já vi, porque tem sempre alguma resistência, né, das pessoas acharem que talvez não seja tão ideal usar por questão do treinamento. Mas essas questões da gente poder fazer a videolaringoscopia direto, o residente poder fazer videolaringoscopia direto e a gente poder olhar e orientar, eu acho que é super interessante, que eu acho que é uma coisa que a gente pode tentar. Eu sei que ali na nossa equipe do Clínicas tem controvérsias, assim, né? Tem pessoas que acham que não é o ideal usar sempre videolaringo, né? Que a gente tem que continuar usando laringoscopia direta e reservar o vídeo para as vias aéreas difíceis. Tem a questão do material também, né? Então, assim, por exemplo, se a gente não tem lâminas suficientes para várias intubações de criança do mesmo tamanho, então isso aí também surgiu na nossa discussão, né? Na nossa realidade aqui. Intuba um paciente com vídeo laringo, que era uma viária que não seria difícil, daí no mesmo dia chega um paciente com viária difícil
e a gente usou a lâmina, e a lâmina foi para esterilizar, e a gente não tem outra lâmina, a gente não tem tantas lâminas assim disponíveis, né? Então isso também foi que gerou uma discussão, né? Eu acho que isso é uma limitação, essa coisa do São material. na nossa realidade, assim, a gente tem essa 2 lâminas de cada tamanho, É. aí tu usa numa criança, a gente tem entubado muito paciente, entuba um bebê ali que seria facilmente entubado com laringoscopia direta, e daqui a pouco no mesmo turno ou no mesmo dia chega uma criança com viera difícil, e aí a gente não tem porque a lâmina foi para esterilizar, né? Ou se é descartável, foi descartada, então isso é uma limitação que a gente tem. Isso do material, concordo. Essa coisa dos residentes, eu fiquei curiosa de estudar isso agora para apresentar hoje, porque eu vivi na prática de trabalhar num lugar que só entubava com vídeo, só ensinava os residentes com vídeo, e eu tinha essa impressão que as pessoas aprendem melhor assim. Então eu acho que é legal ver que tem evidência, sabe? Tá publicado, tá mostrado que quem aprende a entubar aprende melhor com vídeo, sabe? Porque acho que para tentar desmistificar um pouco essa ideia que na verdade é opinião, assim, né? Não é baseada em fatos reais, assim, né? Não, isso aí tu já me convenceu com essas evidências. Tá, convenceu. Mas eu acho que a questão da limitação do material é o que a gente né? comentou, né? Tem essa limitação, então ficamos nessa questão de não ter tantas lâminas disponíveis às vezes, né? Então, obrigada pela tua colaboração na nossa discussão. Vini. E eu acho que uma coisa eu acho que a gente dá, a oxigenação apneica realmente é uma coisa muito interessante, assim, tem muita evidência, né? Agora a gente estudou, né? Eu junto, revisou várias coisas e tem bastante evidência. Acho que é uma coisa que a gente tem que colocar na prática mesmo, né? E os bebezinhos pequenos, principalmente, que saturam mais fácil, né? Tem uma capacidade residual funcional menor, né? Então que ficam com menos. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tentar colocar em prática sempre, assim, que não é difícil, né, é acessível em qualquer lugar e acho que faz diferença no desfecho, ainda mais nessa questão que a gente tem treinamento, né, residente que vai tentar entubar, não vai entubar tão rápido como a gente entubaria, então manter essa oxigenação eu acho que é super, super importante. É verdade. Vini, tu estava com a mão levantada? Tava. Primeiro, brilhante apresentação, muito bom, parabéns. Muita evidência, muito legal ter evidência sobre isso e ver evidência sobre isso. E falando como quem recém saiu da residência, né, e enxerga, assim, a residência como A gente sabe que a residência é o local de aprendizado, mas o vídeo ali, eu acho que tem um papel fundamental do residente entender exatamente onde vai estar entrando a lâmina, para ter a experiência de onde está entrando a lâmina e o que ele vai ter que ver, de fato, né? Porque isso que a Cirlei comentou de, tá certo o que eu tô vendo. É muito complicado, porque daqui a pouco a gente está ali segurando o negócio e tu vai olhar de lado, tu não sabe exatamente se ele mexeu a mão, mas isso é bem difícil. E eu tinha minhas dúvidas também, até de saber se, mas como é que o cara vai aprender com vídeo e depois ele vai entubar fora onde não tem vídeo. Mas, de fato, é isso. Eu acredito que seja muito benéfico para aprender exatamente a técnica de o que tu vai ver, como é que tu chega lá, não ter a precipitação de... Porque a afobação, a gente sabe de quem entubou pouco, ela é bastante importante na hora de que vai fundo demais na lâmina e não consegue ver. E com o laringo vai entrando devagar, vai vendo que não precisa ter aquela afobação e pode ter aquela calma de visualizar as estruturas, entender exatamente qual é a anatomia ali. Então, acho que o vídeo acho que a gente tem que usar cada vez mais e se tem a limitação de lâminas, acho que a gente tem que pressionar a gerência para comprar mais lâminas. Eu não sei se a gente tem mais de 3 lâminas de cada tamanho, por exemplo, ali no Clínicas, no nosso carrinho. Não. Eu não tô falando nem de... de laringoscopia direta? Sim, porque tem mais tem vários carrinhos. Tamanho? Sim, de laringoscopia direta tem, porque tem vários carros de parada, então tem bem mais. Então, acho que a gente tem que forçar, ou pedir, pelo menos, compra de lâminas, mas vejo que o vídeo laringo é a melhor coisa para os pacientes e agora com evidência disso, então, melhor coisa para os residentes também. Concordo muito. Muito boa apresentação, parabéns. Valeu, Vini, obrigada. Tati? Oi, prima maravilhosa. Oiê. Tudo bom, querida? Tudo, assim, bem. Ó, vou dar a impressão de quem é idosa.
Eu acho que a gente tem que estar, assim, aberto às novas técnicas. Eu, outro dia, inclusive, não, fui eu quem lembrei, vamos pegar o vídeo laringo. Me Porque contaram tinha essa uma... história. Aí eu e minhas Fiquei histórias, né? sabendo. Sim, sim. Então, assim, ó, se eu sou uma pessoa que tem a formação em 1990 bom, não vou contar, e tenho essa vontade de usar, eu acho que tem que ser. Eu acho que a gente tem que dar todos os instrumentos para um residente poder aprender bem. E, inclusive, eu acho que eu que sou de mais tempo, eu me interessei em entubar com vídeo laringo também, porque tem a outra realidade, que é bem assim, onde a gente às vezes não tem lâmina, e no dia que a gente foi entubar, a gente ficou na dúvida se ia ser a lâmina melhor, mas era o que tínhamos para aquele momento e ajudou um monte. Da outra ponta, quando tu tem que entubar e não tem nada. Então, acho que a gente tem que desenvolver todas as habilidades e tem que lutar pelos materiais, sim. Porque senão fica muito fácil cruzar os braços e ver, porque sempre foi assim. Que foi uma realidade que eu tive que entubar em posto de saúde com laringo de adulto. Então, tu veja bem, teve uma época em discussão de posto de saúde que se viu se não deveriam ter material de intubação de urgência nas unidades de saúde. E eu fui primeiro a levantar a mão e dizer, isso é uma arma criminosa na mão de um pediatra que há muito não tem experiência hospitalar e vai se incomodar por não saber usar adequadamente o material. Então, no dia quando me aconteceu de eu ter que fazer isso num posto de saúde, era eu sem material nenhum, sem condições nenhumas, e foi uma sorte ter conseguido. Então, acho que sim, que a gente tem que lutar por aquilo que a gente pode ter. Boa. Maravilhosa. Então tá, pessoal, acho que não tem mais ninguém de mão levantada, aí já são 8 horas, tá na nossa hora, vamos acabar pontualmente. Perfeito. Acho que é isso, né? Muito obrigada, Vera, foi sensacional. Já já eu libero o vídeo para quem não conseguiu ver. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Boa noite.